Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Fala pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas, pois devido a problemas com a minha internet eu não consegui gravar o vídeo com a qualidade que eu queria. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre uma operação da Polícia Federal e da Polícia Civil que levou o governador do estado de São Paulo a ser interrogado. Ele é suspeito de estar envolvido em crimes eleitorais com acusações de que sua candidatura teria recebido apoio de traficantes. E é isso, fiquem com o vídeo. Bom, se o senhor quiser continuar ainda mais sobre esse aviso que eu dei, sem problema. Só que se meu cliente começar a passar mal, a gente vai ter que adiar essa conversa e, infelizmente, marcar outra hora para ter esses avisos aí que vocês mandam, porque aviso foi, vocês estão sabendo que meu cliente ele tem ansiedade em relação a excesso de pessoas perto dele. Não, pode ficar tranquilo. Qualquer situação que acontecer, a gente solicita o SAMU, se necessário, tá tudo tranquilo, tudo nos conformes. Bom, pode continuar, mas como eu disse, aconteceu alguma coisa, a gente vai ter que adiar, ok? Certo, então vamos iniciar aqui pra gente não deixar isso aqui muito mais tempo rodando. Então, senhores presentes, hoje estamos aqui para discutir uma questão de grande importância e seriedade, né? A possibilidade do governador Vini Silva ter sido unido, no crime, e isso é um tema que exige atenção e investigação minuciosa, que é o que a Polícia Civil e a Polícia Federal está fazendo no momento. Como diretor da Polícia Federal, é meu dever garantir que todas as denúncias sejam investigadas de forma imparcial e rigorosa. Nossa instituição está comprometida a combater o crime e proteger a sociedade. Nessa sessão de depoimentos, esperamos esclarecer os fatos e ouvir a versão do governador Vini Silva sobre as acusações que lhe são feitas. É fundamental que ele tenha oportunidade de se defender e apresentar suas provas. Lembrando-se de que a justiça deve ser feita de forma transparente e equitativa. Nossa missão é buscar a verdade e garantir que todos sejam tratados com dignidade e respeito. Vamos proceder com essa sessão de depoimento, mantendo a calma e objetividade. Tudo certo? Certo, qualquer coisa, qualquer contradição, a gente vai estar aqui para poder ir contra, né? Como a gente é nosso direito, contra essas provas que, de certo modo, como ainda não foi apresentado pra gente, dependendo do nível de intimidade aqui, a gente vai ficar sem resposta, tá? A gente vai acabar não respondendo. Certo. Eu vou começar aí com algumas perguntas, né, necessárias ou recusar. Licença, o governador só vai responder essas perguntas aí sendo passadas por mim. Eu peço para ter uma fala com ele a cada pergunta, conversar com ele aqui um pouco mais privativo, a gente sair uma vez ou outra dando uma pausa para cada resposta, só para a gente ter o melhor diálogo para ajudar vocês tanto e ajudar nós também da melhor forma, por gentileza. Que seja o breve possível, né? Porque pelo que a gente tem da civil aí não são boas coisas. Então vamos que isso seja resolvido o mais breve, tá? Podemos começar com a primeira pergunta? Pode começar. Governador Vini Silva, você acredita que a tentativa de resgate na Polícia Civil foi uma forma de intimidar a instituição Polícia Civil e evitar que você seja investigado? Governador, vem comigo, por gentileza. Então,
No caso, o que aconteceu naquele dia foi o seguinte: o delegado da civil me chamou para prestar depoimento sobre essa investigação, né? E tinha um repórter lá fazendo várias fake news e começou a falar que eu tava sendo preso, pá. Só que aí, esse tal desse outro candidato que tava junto, ele também tava nesse envolvimento. Então ele começou a espalhar essas paradas aí. No caso foi um golpe, né, que tentaram fazer pra ele eleger minha candidatura. Tanto que quando eu saí sozinho, porque por causa daquele tiroteio. Certo. Ok. Então você diz que o repórter que estava no momento da tentativa de resgate, ele que propagou fake news Governador, me segue, por gentileza. do dele ter unido, né, ao crime. Então é isso que a gente está querendo saber, se realmente é isso que está acontecendo. Tá? Governador, pelo que as coisas estavam acontecendo, pelas coisas estavam sendo postadas no Instagram de criminosos e etc. Você pode Oficiais, coisa que não tem, sabe, não tá tendo nenhum tipo de sentido. Primeiramente, eu vou ter que te interromper aqui. A gente tá aqui discutindo um assunto oficial e a gente procedimento. O senhor chega diante do juiz ali e chama o juiz de oficial, o senhor não chama o juiz de meu amigo, de meu mano. É Vossa Excelência, ou seja, tem formas de tratamento. Entendeu? Aqui, e você tem que se referir como tal. O diretor, é o seguinte, é que eu não sei, eu não... Sem interrupções. É o seguinte, o senhor não concordar aqui com os nossos procedimentos, se o senhor não colaborar com os nossos procedimentos, então por gentileza, vamos dar prosseguimento aqui. Esse pedido já foi negado, entendeu? Vamos dar prosseguimento ao assunto. O diretor, é o seguinte, eu não sei quem é o responsável que está à frente desse tipo de conversa, né, aqui nesse local, mas eu acho que não tem como a gente seguir um assunto sendo que foi algo conversado no começo. Algo que já estava em 4 pessoas e a gente já estava, não, ainda tá sossegado, mas acrescentando mais gente e acrescentando mais pessoas que estão querendo colocar assunto no meio da conversa entre eu, meu cliente e o senhor, acaba que está atrapalhando o nosso desenvolvimento aqui. E desse método, como a gente já respondeu várias perguntas, e desse método que a gente pediu pelo menos alguma coisa não está sendo cumprido, a gente vai acabar ficando sem fala. Mas, se por algum acaso diminuir o fluxo, a gente já agradece. Advogado, deixa eu só deixar uma coisa esclarecida aqui. Pelas coisas que está acontecendo com o seu cliente, ele não está em prol de ficar pedindo muita coisa não. Só um pequeno aviso sobre isso. Porque o que acontece? Deixa eu terminar de colocar aqui. Esse tipo de pedido, a gente está tentando ajudar o governador. Ou seja, se manter esse negócio, tem muita gente, todo mundo que está aqui está sabendo de tudo que aconteceu com o governador. Então, vai mandar para fora, não vai mandar para fora, que todo mundo que está aqui está sabendo. Então, ele não está em posição nenhuma de ficar querendo benefícios por agora. Enquanto a gente não acertar tudo que aconteceu, não está muito em prol de ficar pedindo muita coisa, não. Então vamos fazer tudo mais rápido possível para a gente terminar isso aqui logo e ter um veredito sobre o governador. O meu cliente, você ainda recorda o que dizer aqui, a pergunta, tudo bonito? Negativo. O senhor pode repetir, por gentileza, a pergunta? Já que o meu cliente está nervoso em relação a ter, além de ter um câmera ali, tem mais um oficial aqui secando ao meu lado aqui. Se puder, por gentileza, repetir.
seguinte: como, né, que o governador explica, né, que não tomou as medidas necessárias para combater a criminalidade que está ativa no estado aí. O que acontece? Várias postagens de criminosos postando o que quer e o que não deve no Instagram, e nada foi feito até o presente momento. Você lembra da resposta, ô candidato? Então, acontece o seguinte: toda essa confusão da Polícia Civil e da Federal que era na minha cabeça pra dar depoimento em tudo, eu optei por ficar um pouco ausente, certo? Até porque todo mundo, não todo mundo, mas muita gente na cidade teve raiva de mim por causa dessa fake news. Então eu preferi ficar um pouco ausente até esse tempo pra dar, né, o depoimento e deixar tudo claro que eu não tô envolvido com essas facções. Então, é isso, preferi ficar ausente até o momento. Certo. Passando para a próxima aí. Como o senhor responde às acusações de que você é corrupto e que você usa seu cargo para beneficiar a si mesmo e aos seus adjuntos? Por gentileza, ô diretor, é o seguinte. Em relação ao meu cliente falar isso, eu nem vou comentar em relação a deixar ele falar. Que é o seguinte, eu mesmo vou tomar a iniciativa, que é o quê? O meu cliente, ele, primeiramente, assim que ele assumiu a parte de governador do estado, ele ficou suspenso das atividades, de certo modo, por conta que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal e a Polícia Civil sem ter provas aparentes, sem ter nenhum tipo de provas realmente estruturadas, porque não tem provas estruturadas sobre isso. O que eu falo pro senhor? Não teve como ele fazer o papel dele dentro do estado. Então, não tem como ele se beneficiar de algo que ele ainda não fez. Para o senhor ter uma ideia, a única coisa que ele fez que envolveu o dinheiro público foi ter pego o carro emprestado do governo para vir até aqui. Para o senhor ter uma ideia como o meu candidato, o meu cliente é econômico em relação ao governo e também não teve nenhuma iniciativa. Não tem como o senhor falar isso junto com o corrupto, sendo que ele não teve nenhum tipo de iniciativa ainda no governo. Certo, certo. Governador, o que o senhor acha, né, sobre as ações que os criminosos tiveram, né, na questão do resgate lá, porque ficamos sabendo aí que foram vários que estavam esperando o senhor lá de fora e falava o tempo todo no seu nome. Estava esperando, tanto que no final aí acabou que alguns oficiais, né, da Polícia Civil ficaram feridos e o senhor saiu aí andando, né, vamos se dizer assim, e os únicos que sofreram com essa situação foi a Polícia Civil. Como que o senhor se vê nessa situação? O diretor, é o seguinte, outra pergunta que o senhor, a gente já tinha rebatido em relação a ela, e infelizmente eu acho que o senhor não deve ter notado por nenhum motivo aí. Não tem a possibilidade do meu cliente, você falar para o meu cliente que aquilo foi resgate, pois não foi resgate. Não tem como ser resgate, sendo que o meu cliente, ele foi baleado dentro por conta dos bandidos. Os bandidos deram um tiro no meu cliente. Então, dentro daquela delegacia, como aquela delegacia foi alvejada de toda maneira, não tinha possibilidade de deixar o meu cliente vivo dentro daquele local. Ele saiu vivo porque o tiro que acertou nele não foi fatal. Ele foi para o hospital, ele teve todo o problema, foi negado atendimento para ele da FAB ou do Exército, eu não entendo de polícia, e eu, como prova viva, eu estava lá na hora fazendo uma manifestação passiva até chegar os criminosos totalmente armados, e tanto várias corporações que estavam do lado de fora não tomar nenhuma iniciativa ao vê-los armados tendo esse problema.
Então, o diretor, o que eu te falo? Que isso não foi resgate, tá? Porque resgate e tentativa de homicídio são totalmente diferentes, tá? Então, o que eu falo pro senhor? É que o senhor está totalmente equivocado em relação a usar a palavra resgate. E só essa analogia que eu fiz agora já respondeu a sua pergunta. Sem mais falar por enquanto. Certo, só um momento aí, os senhores aí aguardem. Positivo. Governador Vini Silva e advogado Freitas. Exatamente. Certo, então é o seguinte, eu fiz uma reunião ali com os nossos diretores, né? E como a Polícia Civil estava falando que o governador tinha ligações com criminosos, nós fizemos todo um levantamento, pesquisas e investigações, né? E a gente tomou um veredito, né? Sendo federais. Qual que é o nosso veredito aqui no momento e presença? O governador não possui quaisquer tipo de ligação com o governo. Perfeito, perfeito. Bom, como a gente vê aqui numa tranquilidade, porque a gente sabia que o meu cliente ele não tem nenhum envolvimento com qualquer tipo de criminoso, tanto que vocês viram toda a nossa analogia. Como que o cara apoia o bandido, como o bandido apoia o meu cliente, sendo que o meu cliente tomou um tiro dos mesmos bandidos. Então é o seguinte, muito obrigado por terem entendido que realmente é real, que realmente está acontecendo, e a gente pede, por gentileza, que sejam breve em relação à Rede Globo, tá? Por quê? Porque a Rede Globo, ela fez toda essa apologia ao crime, fazendo com que os criminosos fossem lá e outros candidatos ficassem sabendo que ele estava na delegacia de polícia civil. Coisa que, pelo começo, não era para ser divulgado, porque não tinha nada físico, nada comprovando contra o meu cliente. Então, como a Polícia Civil e a Polícia Federal fizeram um trabalho excepcional de entender que o meu cliente não é nenhum tipo de criminoso ou nenhum tipo de corrupto, a gente agradece e pedimos para que sejam breves em relação às fake news no Estado. Agradeço a todos vocês, e se precisarem de alguma coisa em relação ao meu candidato, ao meu cliente, vocês podem fazer uma chamada verbal, sem ser obrigatória, pois não tem nada de errado, só se tiverem provas concretas em relação ao meu candidato. E agradeço a todos vocês aí pelo serviço de vocês.